mais grosso. Essa semana a garganta não tem ajudado, mas vamos juntos. O tema que nos é proposto para esse mês é famílias firmadas na rocha. E sendo a primeira quarta-feira, é nos dado o privilégio de abrirmos esta série de estudos abrangendo esse assunto tão relevante, tão importante, sobre famílias. E nós sabemos de que a família, ela é um projeto de Deus. A família não é uma ideia humana. A família não é a ideia de uma eclesiologia, de uma filosofia. A família é um projeto de Deus. E é interessante nós olharmos o que nós vamos aprender hoje em Mateus, capítulo de número 7, texto proposto para nós hoje, Mateus capítulo 7, versículos 24 até versículos de número 27. Todo aquele, pois, Mateus capítulo 7, versículo 24, vou procurar ser mais lento um pouco hoje. Ultimamente, nos estudos, eu tenho falado um pouco mais rápido e alguém puxou a minha orelha. Está muito rápido, vai devagar. Então, a leitura nossa é Mateus 7, versículo 24 a 27. Ok. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre ou as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Que o Senhor Deus abençoe o texto lido e a meditação que nós teremos nesta noite em torno desta sagrada palavra. Amém. O mês de maio, ele chega com o tema família. E devo dizer a você que não espere chegar o próximo mês de maio para você lembrar da família. A família, a título como Dia das Mães, a família deve ser comemorada toda hora, todo dia, em todo lugar. Eu creio que todos os dias, nas nossas casas, deveria ser uma festa a comemorar a família.
Pena que nem é possível, nem em todos os lugares é possível reunir em torno da mesa a família. E as razões são adversas. Mas seria muito importante que nós pensássemos sobre a família todos os dias, todos os meses. Mas em especial nesse mês de maio, são muitas as manifestações sobre a importância da família. Dentro desse contexto da família, nós verificamos que não se tem dado à família o valor que ela realmente representa como instrumento de Deus para a realização do seu sublime propósito no mundo e para a verdadeira bênção do ser humano. Quando na avaliação dos valores que o homem faz, a família, em muitos casos ela não passa de uma instrumentação adequada para a obtenção dos valores materiais, que na verdade são precários, são efêmeros, são passageiros. E meus amados, na maioria das vezes, a família não é considerada em si mesma com o devido valor maior e primordial no complexo cenário de ação criadora, da ação criadora de Deus. O que nós temos visto é que o ser humano, ao longo do tempo, movido pelos seus interesses egoístas, pelos seus interesses imediatistas, da sua satisfação pessoal, muitos, não todos, mas muitos, não valoriza a família e acaba se voltando contra os princípios estabelecidos por Deus para a bênção na sociedade. Então, não é difícil nós percebermos o quanto as famílias estão divididas, quanto as famílias estão se deteriorando ao longo da história, ao longo do tempo. Que realmente haja um devido valor à família. Tem se notado tantos desentendimentos familiares, tantos conflitos têm aumentado drasticamente. E nós temos que entender e perceber que, lamentavelmente, os pilares fundamentais da família, muitos estão trincados, outros já ruíram. E sem dúvida alguma tem se observado que a grande maioria das famílias, elas não estão fundamentadas na rocha. Muitos não estão fundamentadas na rocha. Não estão fundamentadas na palavra de Deus. Não estão fundamentadas nesse grande alicerce que é Jesus Cristo, sólido para a sustentação familiar como um todo. E lamentavelmente, pelo fato de a grande maioria das famílias não estarem embasadas nesse fundamento sólido, que é a rocha, que é Jesus Cristo, nós temos assistido, com muito pesar, a falência da família, que muitas vezes ela já começa de modo errado, constituindo-se totalmente fora das condições estabelecidas por Deus. E é preciso que cada um dos membros da família possam avaliar em que está fundamentado a construção dessa família. E nós não temos dúvidas, mas convicção de que a única solução para a família
é mais uma vez trazer essa família e fundamentar ela e edificar ela sobre a rocha, colocar dentro do padrão estabelecido por Deus, e sem dúvida alguma com a irrecusável adoção dos princípios bíblicos na formação da família, da vida familiar. Não é novidade para mim, não é novidade para você, de que a família é a base da sociedade. Não é novidade também de que a família é a estrutura da nacionalidade. E famílias desestruturadas, sem um edifício, sem uma edificação sólida, sem uma firmeza sólida, sem um alicerce sólido na palavra de Deus, vai implicar inevitavelmente na decadência da sociedade e também da nacionalidade. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Famílias firmadas na rocha. E é interessante olhar para esse texto, que o Senhor Jesus, ele estava encerrando aqui o sermão da montanha, e ele abrange esse assunto tão importante a respeito da família. E nós temos aqui, logo de início, quando Jesus vai abordar esse assunto, e ele diz: todo aquele, sem especificar quem, todo aquele, pois. E ele vai usar dois verbos aqui muito interessantes, dois verbos que vai andar lado a lado: o verbo escutar ou ouvir e o verbo praticar. Vai estar junto, isso vai andar junto. Todo aquele que escuta, que ouve essas minhas palavras e as pratica. E é interessante que, dentre esses dois verbos, escutar e praticar, é que nós vamos olhar a fundamentação daquelas famílias que apenas escutam as palavras de Jesus, mas não as praticam. E aquelas famílias que escutam as palavras de Jesus e as pratica. Então ele vai comparar, ele vai assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E é interessante nós olharmos aqui que a família que ouve, que pratica os ensinamentos de Jesus, essa família, esse homem, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua vida familiar. E aí sim, tem alicerce sólido, e aí você vai encontrar que as mesmas tempestades, as mesmas situações que se abateram sobre a casa que estava firmada sobre a rocha, são as mesmas que combateram contra a casa que não estava sobre a rocha, que estava sobre a areia. E aí, quando esta casa é firmada na rocha, quando ela tem alicerce sólido, então quando o vento soprar, pelo ímpeto dos ventos, pelo ímpeto da chuva, esta casa não cairá. E aí é interessante nós olharmos para isso. No versículos 26 e 27, ele vai falar que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Nós cantamos muito com as crianças, com adolescentes: na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu e a chuva já caiu. E você vai descobrindo que quando esta chuva cai, esta casa firmada na rocha, ela não cai. Mas quando você observa que na frouxa areia o nécio construiu, a sua casa ele construiu. E aí veio o vento, e ela acabou caindo
desabando sobre tudo isso. Então, esse homem, essa família, que não está alicerçado na rocha, ele não está capacitado a suportar as tempestades e as adversidades que vêm. Então, quando cai a chuva no telhado, quando sopram os ventos na parede, e quando vêm as enchentes, a casa desabou, porque ela não tinha uma base sólida. Então, quando alguém que, ouvindo os ensinamentos de Jesus, acaba praticando esses ensinamentos e acaba vivendo de acordo com os princípios dos ensinamentos de Jesus, o mundo o chama de insensato. Vou esclarecer isso para você. Quando alguém que ouve os ensinamentos de Jesus, que vive de acordo com os princípios dos ensinamentos de Jesus, o mundo chama essa pessoa de insensato. Mas quando a pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus e os pratica, Jesus chama esse homem, essa família, de prudente. O mundo considera sábio, inteligente, o homem ou a família que vive pelo que vê, que vive para o presente, que vive para a sua satisfação pessoal. E aí, Jesus chama esta pessoa, essa família, de insensato. Então nós temos aqui, nesse texto de Mateus capítulo 7, um comparativo de famílias. Famílias prudentes, que depositam sua total confiança na rocha que é Jesus Cristo. E a Bíblia ensina especificamente aqui que uma família firmada na rocha é aquela que ouve e pratica os ensinamentos de Jesus. E essa base sólida, esse alicerce sólido que é Jesus Cristo, vai garantir para essas famílias que o lar permaneça firme diante das tempestades, diante das lutas e diante das dificuldades da vida, garantindo para esta família proteção e perseverança. Eu quero rapidinho pensar com você em alguns princípios bíblicos daquela família que é fundamentada, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Primeiro, fundamento em Cristo. Primeiro princípio, fundamentada em Cristo. Então, Jesus é a rocha inabalável sobre a qual o lar deve ser edificado. E edificar a casa sobre a rocha significa ser uma família ou uma pessoa que ouve e que coloca em prática aquilo que aprendeu. E que não vai agir com imprudência, que não vai agir com superficialidade. Mas essa obediência que essa pessoa demonstra é o sólido fundamento para que nós possamos resistir às tempestades que vêm sobre a vida. Então, se as famílias não estiverem fundamentadas em Cristo, se estiverem fundamentadas em outro fundamento, em um outro alicerce, quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando as adversidades vêm, essa família não vai existir. E olha que nós estamos vivendo numa época que todas as famílias estão sendo bombardeadas de todos os lados, de todas as maneiras. E somente aqueles
que têm colocado Cristo como fundamento, vão sobressair diante dos ataques que vêm sobre a família. É curioso olhar aqui para esse texto, que o Senhor Jesus fala a respeito disso. E ele fala que algo acontece aqui. Fundamento, Cristo. A prática da palavra. Então, irmãos e todos nesta hora, não basta nós apenas ouvirmos, escutarmos os ensinamentos de Jesus, mas é preciso nós vivermos na prática diária os ensinamentos bíblicos no dia a dia. Por que isso é importante? É importante para nós resistirmos às tempestades. E elas vão vir. Primeira coisa que eu aprendo é que as tempestades, elas não avisam quando vêm. Elas simplesmente surgem. E surgem de diversas maneiras. E a família firmada na rocha, deixa eu dizer para você uma coisa. Porque às vezes alguém vai dizer, bom, então, o que eu devo fazer para que a minha vida, para que a vida da minha família esteja firmada na rocha, e eu aí não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais adversidade. Deixa eu dizer para você, a família firmada na rocha não está isenta de problemas, não está isenta de adversidades, de chuvas, de ventos, de tempestades, não está isento. Mas pelo contrário, é bem provável que famílias firmadas na rocha sejam mais atacadas com os problemas, sejam mais atacadas com as adversidades, sejam mais atacadas com os ventos contrários que vêm. Com uma diferença: essas famílias firmadas na rocha têm estrutura espiritual para resistir a esses embates, pois estão fortalecidas em Deus e podem resistir, diz Paulo em Efésios 6:13, pode resistir no dia mau. Ou você acha que o dia mau não vem para famílias firmadas na rocha? Vem. Não estamos isentos. Enquanto estivermos caminhando neste mundo, não estamos isentos das adversidades e dos ventos contrários. A diferença é que nós temos a quem recorrer. A diferença é que nós sabemos em quem nós temos crido. É diferente quando alguém que não está firmado na rocha, que não tem esse embasamento na rocha, que não tem essa maturidade espiritual, quando ele ouve uma notícia triste de alguém, ou de um acidente que vitimou alguém do seu familiar, ou uma doença de câncer que acabou vitimando essa pessoa, ou de uma outra situação que vem, essa pessoa que não está firmada na rocha, ela simplesmente se desintegra, se desestrutura, entra em desespero, entra em parafuso. Ao passo que não deveria ser assim com famílias firmadas na rocha. Mas há pessoas, mesmo sendo firmadas na rocha, que acabam se abalando com determinado tipo de notícias, como se Deus não fosse o seu Senhor. Então é preciso maturidade espiritual, mesmo sendo firmadas na rocha, porque nós não estamos isentos dos problemas e das dificuldades. Quais são as ações práticas, então, desses princípios bíblicos da família firmada na rocha? Isso vai envolver oração, vai envolver perdão mútuo, vai envolver amor incondicional,
vai envolver diálogo, vai envolver obediência aos princípios de Deus, a fim de que nós possamos entender e trabalhar essas questões da firmada na rocha. Vamos precisar também de sabedoria. Sabedoria. Comparada à prudência, enquanto aqueles que ignoram os ensinamentos é descrito como insensatez de construir na areia. Quando você olha para o Salmo 127 e 1, aquele salmo reforça que se o Senhor Deus não edificar a casa, a família, em vão trabalhos que a edificam. É preciso dizer também, reafirmar, que não existe famílias perfeitas, mesmo sendo firmadas na rocha. Uma vez que são formadas de elementos de pessoas imperfeitas. Não existe famílias perfeitas, porém existe famílias indestrutíveis. Quem são elas? Famílias firmadas na rocha, que não se deixa abalar com as adversidades, com os ventos contrários. Então nós temos aqui dois tipos ou dois modelos de família. Primeiro modelo, a família firmada sobre a rocha. Versículo de número 24. Esta família firmada sobre a rocha é a família que escuta as palavras de Jesus, as pratica e ela edifica a sua casa sobre a rocha. E ele diz a respeito disso. Agora é interessante nós olharmos aqui que o versículo 24 diz: essa família edifica a sua casa sobre a rocha. E esse modelo nos fala sobre uma família firmada sobre a rocha. Então esse é o primeiro modelo de família, aquela que está firmada na rocha. Mas é interessante lembrar, o que simboliza a rocha? A gente sabe que a rocha é Cristo. Em Cristo eu ponho a minha fé, qual rocha inabalável é. Agora, o que simboliza a rocha? A rocha é símbolo de resistência, a rocha é símbolo de durabilidade, a rocha é símbolo de persistência, a rocha é símbolo de firmeza e a rocha é símbolo de estabilidade. Então, o projeto de Deus para as nossas famílias é que as nossas famílias, elas possam ter as mesmas qualidades da rocha. Consegue entender? O projeto de Deus para as nossas famílias firmadas na rocha é que as nossas famílias possam ter as mesmas qualidades da rocha. Isto é, que as nossas famílias tenham resistência diante dos impasses da vida, firmeza, estabilidade e a mesma durabilidade da rocha diante das adversidades. Esse é o projeto de Deus, para mim e para você, para a minha família e para a sua família. Deus quer ver famílias firmadas na rocha com as mesmas características da rocha. Isso é muito interessante. Então, para a nossa família, que é firmada na rocha, ter as qualidades da rocha, que é Cristo, nós precisamos firmar as nossas famílias em Cristo. Precisamos colocar Jesus Cristo no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução de nossos conflitos e de nossas crises. Porque famílias firmadas na rocha também têm conflitos. Famílias firmadas na rocha também têm crises.
E sem sombra de dúvida, nós precisamos entender todas essas questões. E nós vamos encontramos uma outra informação muito importante aqui no versículo 25 de Mateus 7. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. E por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Então, esta família, ao ser exposta ao vento, às tempestades, às enchentes, a família que está edificada sobre a rocha continua firme. Assim, gente, é a família no projeto de Deus. Essa família edificada, firmada sobre a rocha, terá momentos de crise, sim. E quem que não tem? Essa família firmada na rocha terá momentos de angústia. E quem não tem? Essa família firmada na rocha enfrentará a dor do luto, da morte, da decepção, das frustrações, do medo, das dúvidas, das tristezas. Sim, mas essa família vai ficar firme e inabalável, porque o Senhor Deus que está no comando dessa família firmada na rocha, Ele é inabalável, Ele é inatingível, Ele é firme. E aí a sociedade assiste, porque tantos casamentos acabam, porque tantas famílias não duram, não resistem, porque não estão firmadas sobre a rocha, que é Cristo. Mas mesmo estando firmadas sobre a rocha, que é Cristo, o Senhor Jesus deu uma orientação lá no jardim de Getsêmani para os seus discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mesmo famílias firmadas na rocha, nós não estamos impunes, nem às provações e nem às tentações. E nós precisamos estarmos atentos sobre isso. Agora, famílias, que a gente vai concluindo, famílias que edificou a sua casa, a famílias edificadas sobre a areia. É interessante olhar isso aqui. Areia é o símbolo de incerteza, símbolo de inconstância, símbolo de instabilidade. Vou repetir. Famílias edificadas sobre a areia é o símbolo da incerteza, da inconstância e da instabilidade. Mas o que representa essa areia para a família? Esta areia representa para a família a falta de Deus, no contexto geral. A falta de perdão. A ausência da comunhão na família. A ausência da oração. A ausência da comunhão, a ausência de um diálogo mútuo, a intolerância, o ciúme doentio e uma série de outras coisas. Famílias edificadas sobre a areia ignoram os princípios de Deus e são edificados sobre os modelos que o mundo oferece. Mas a família edificada sobre a rocha, que tem Deus como fundamento, ela resiste firme quando as lutas e as dificuldades aparecem.
Concluindo então os pensamentos da noite, desceu a chuva sobre ambas as famílias, ou sobre ambas as casas, tanto edificadas sobre a rocha, como edificadas sobre a areia. Essa chuva é o símbolo das provações que Deus emite para cada um de nós. E aí, a maneira como vão reagir sobre essas provações que Deus emite de cima, é que vai dar o embasamento. Se esta família está firmada na rocha, ela vai saber agir com estas provações. Se ela está firmada sobre a areia, terá dificuldade muito grande de reagir com essas provações. Os ventos e as tempestades que sopram sobre a parede, as adversidades vêm do dia a dia, daquilo que vem de todos os lados. Mas finalmente, a Bíblia me diz que as enchentes vieram, a água subiu, isso vem de baixo. Isso fala das tentações que vêm sobre ambas as famílias. Não estamos impunes às tentações. E sobressairá aquela família que estiver firmada, fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Amados, a nossa oração hoje é que Deus possa fortalecer todas as famílias, a fim de que nós possamos colocarmos diante de Deus e firmarmos na rocha que é Cristo, e não desistirmos da nossa família, e orarmos pela nossa família, e interagirmos com a nossa família, e valorizarmos, porque a família é um projeto de Deus, e Deus quer que nós sejamos famílias fortes, firmadas na rocha. E Deus acrescente a sua bênção, aquilo que nós meditamos nesta noite, que você volte para casa entendendo, olha, estou firmado na rocha que é Cristo. Venha o que vier, não serei abalado, e nem aqueles que estão ao meu lado, porque nós temos convicção absoluta em quem nós temos crido. Deus acrescente a sua bênção ao seu coração nesta noite. Amém.